investigatório criminal. Olha ele aqui. Ele aparece aqui. Procedimento investigatório criminal, alcunhado de PIC, não é? E todos nós estamos familiarizados com essa terminologia. Então, no artigo 1º desta Resolução 77, está disposto: o procedimento investigatório criminal é instrumento de coleta de dados instaurado pelo Ministério Público Federal, destinado a apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura ou não da ação penal respectiva. Então, surge aqui, nesta Resolução 77 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a primeira investida concreta, positivada numa resolução, contra o que dispõe o artigo 144 da nossa Constituição, que diz que, ao contrário do que aqui está, a apuração de infração penal compete exclusivamente à Polícia Judiciária da União e Estadual. E aí, a partir do artigo 2º, vem todo um regramento deste procedimento, estabelecendo-se formas, estabelecendo-se ritos procedimentais, enfim, uma completa legislação sobre processo penal. E confessada. Essa legislação, essa obra legiferante que versa sobre processo penal no Brasil, está confessada aqui no artigo 16, que no artigo 16, que trata das disposições finais e transitórias. Diz o artigo 16 desta resolução: na instrução do procedimento investigatório criminal, aplicam-se subsidiariamente. Na instrução do procedimento investigatório criminal, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal. Com a devida vênia, causa espécie que uma resolução queira abrogar, derrogar ou revogar o Código de Processo Penal. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra este ato normativo, com pedido de provisão jurisdicional de urgência, um pedido de liminar. Dolorosamente, o Supremo Tribunal Federal não concedeu esse liminar. Tudo bem. E aí, então, multiplicaram-se, floresceram, pipocaram, me permitam a expressão popular, os PICs. Opa, não aconteceu nada, nós botamos a mão, não aconteceu nada, tá bom, então vamos avançar nessa inconstitucionalidade. E sobrevém, então, a resolução número 13, de 2 de outubro de 2006, esta do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta, então, perdeu a timidez. Esta, sem rebuços, vem e diz que o procedimento investigatório criminal, instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido por membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para juízo de propositura ou não da respectiva ação. O procedimento investigatório não é condição, e aí vem, legisla de novo. Estabelece formas, prescreve formas típicas, processuais típicas, estabelece ritos procedimentais, enfim, uma legislação processual penal completa. Nova ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal, pela Ordem dos Advogados do Brasil, contra este ato normativo inconstitucional. E mais uma vez o Supremo Tribunal Federal não concedeu a medida liminar. Estas ações não foram julgadas ainda no Supremo. Né? O que se busca aqui é o controle dessa inconstitucionalidade pelo viés, pelo ramo, controle concentrado. Por quê? Nos inquéritos, nos PICs que geraram ações penais e que os interessados impetraram medida no Supremo Tribunal Federal, há mãos cheias, não é? Onde esta inconstitucionalidade é questionada incidenter tantum, ou seja, naquele caso concreto. Não é? João Mangabeira disse
e eu não concordo com ele, mas ele disse, certa ocasião, dos poderes, o que mais faltou com a causa da nossa República foi o judiciário. João Magabeira, político velho. Certamente ele tinha em mãos episódios que ocorreram na República Velha, ou durante o regime autoritário militar, enfim, não sei. Mas o fato é que eu assinalo isto com alguma preocupação. Por que razão o Supremo Tribunal Federal não teria concedido essas medidas liminares se a inconstitucionalidade é tão flagrante e tão patente? Os senhores me dirão, mas essa inconstitucionalidade é apenas a inconstitucionalidade material que foi aqui dissecada pelo doutor Luiz Flávio Borges Dusso, porque contraria o artigo 144, que prevê que a investigação cabe à polícia, que contraria o artigo 129, que estabelece os poderes e atribuições do Ministério Público, e lá não está contemplado o poder de realizar investigações criminais. É só isso? Só essas inconstitucionalidades materiais? Não! Eu que fui parlamentar e fui vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o meu presidente era engenheiro na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu tinha que realmente não deixar passar nenhum projeto de lei que fosse inconstitucional. Então, eu tinha que olhar aquilo com lupas e com microscópio. Eu acabei assimilando este costume de olhar, em primeiro lugar, a possibilidade de haver inconstitucionalidade formal. E aqui, neste caso, eu logo deitei os olhos no artigo 22 da nossa Constituição para verificar a quem compete no Brasil editar normas sobre processo penal. Então nós temos aqui no nosso artigo 22, e eu estou fazendo esse exercício de ler, porque é importante que nós mostremos e apontemos o texto. Artigo 22. Inciso 1º, onde é que está ele aqui? Artigo 21. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre 1. Direito civil, direito comercial, direito penal e direito processual. Nenhuma norma processual pode estar em vigor no nosso país sem que tenha passado pelo devido processo legal legislativo nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara Alta e na Câmara dos Deputados. Qualquer norma de processo penal esteja localizada em resolução, portaria, lá o diabo que for, se tiver conteúdo processual penal, é ilegítima, sofre e padece de inconstitucionalidade formal. É uma norma ilegítima, filha ilegítima do poder que não podia editá-la, porque o único poder que pode editar norma de conteúdo processual penal é o Congresso Nacional. Eu, então, fico macambúzio. Eu que acho que o Supremo Tribunal Federal tem prestado relevantíssimos, enormes serviços da causa da cidadania, da República, do Estado Democrático de Direito do nosso país. Eu fico a meditar, mas por que diabos não se concede liminar num caso tão flagrante de inconstitucionalidade? Seria timor reverencialis? Por se tratar do Ministério Público? Não. O Supremo Tribunal Federal, na defesa da ordem constitucional, não tem. Imagina, isto é próprio dos homens fracos. Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Mas por que razão? Uma pergunta que eu quero dividir com vocês, meu torturado espírito não conseguiu alcançar a resposta para essa indagação que me martela a consciência jurídica dia e noite, dia e noite.
sendo tão clara a inconstitucionalidade, por que razão não foi ela fulminada? Porque quando nós fizemos, por exemplo, o Estatuto da Advocacia da OAB, a Associação Brasileira de Magistrados ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra 12 ou 13 dispositivos da nossa lei, que é a Lei Federal 8.906, de 1994, né? Em que... eu errei o número da lei. Porque, com os números, eu me confundo. Porque os magistrados não concordavam que os advogados fizessem sustentação oral depois do voto do relator. Quando nós estabelecemos, regulando o artigo 133 da Constituição, a imunidade do advogado, o advogado não comete crime de injúria ou difamação, enfim, ele não se caracteriza o crime. E de desacato, a magistratura não gostou desse desacato. E o Supremo Tribunal Federal, em questões assim, olha, fala antes ou fala depois do relator, o Supremo deu liminar, suspendeu a eficácia da norma de imediato. Agora, num tema desta relevância, deste contorno, as ações estão lá desde 2006, 2007, e nós não temos a resposta jurisdicional que versa sobre o contorno. Eu tenho insistido no Conselho Federal que nós devemos, da OAB, que nós devemos pedir ao Supremo Tribunal Federal que aprecie logo pelo mérito esta questão, já que não quis conceder esta medida liminar. Eu estou a me reportar à ação direta de inconstitucionalidade número 3.836, eu repito, 3.836, ação direta de inconstitucionalidade, para os que queiram conferir aí na internet, no site do Supremo Tribunal Federal. E nós, enfim, da OAB temos uma grande preocupação e um grande cuidado com a tramitação disso, mas não temos conseguido cumprir o nosso dever de defender também a ordem constitucional, porque um dos deveres do advogado é defender, como está na sua lei, a democracia, o Estado democrático de direito e a ordem constitucional. Pois bem, senhores, não posso, suponho, me alongar mais do que já o fiz, e sei que há outros painéis a serem realizados. Gostaria de voltar a casa, gostaria de voltar ao tema, porque esse é um tema que me fascina, sobretudo que me sensibiliza, porque eu acho que fora da ordem constitucional, fora da legalidade, não há esperança, não há vida civilizada. Nós temos, sim, que ter a conduta de quem exerce o poder absolutamente regrada. E nós temos que dizer o que ele pode e o que ele não pode. Porque senão quem pode muito vai querer poder tudo. E isto não é compatível com a república e com a democracia dos povos civilizados. Muito obrigado pela atenção. Dando prosseguimento, passemos às perguntas, e o tema realmente é bastante instigante, atual, muito bem abordado aqui pelos professores Durso e Batóquio. Eu farei algumas perguntas, e como são várias, as que não foram respondidas, que não puderem ser respondidas em razão do adiantado da hora, serão encaminhadas para os palestrantes, como foi feito no painel da manhã, e que as enviarão por e-mail, as respostas por e-mail. Mas vamos às perguntas iniciais que chegam às nossas mãos agora. A primeira é dirigida ao Dr. Batóquio. Como conciliar o poder requisitório do Ministério Público e a investigação criminal privativa das polícias? Haveria nulidade quando o Ministério Público requisita informações para a formação da opinião delicti? Bem, a resposta deve ser telegráfica, né? Eu imagino. Bem, olha, em primeiro lugar, requisição é uma determinação que não pode receber como resposta uma recusa. Ela é de atendimento compulsório.
Então, quando o Ministério Público requisita a instauração de um inquérito policial, ele está determinando que a autoridade a quem a Constituição e o ordenamento jurídico defere a competência para presidir este ato, o faça. Não é? E poderá também intervir ativamente, e isto está previsto na Constituição, artigo 129, inciso 1º. Poderá também ter uma atuação proativa no inquérito policial presidido pela autoridade policial, que é quem o povo brasileiro escolheu na Assembleia Nacional Constituinte para presidir as investigações criminais. Ele pode requisitar diligências, requisitar a realização de exames, pode pedir o que ele quiser, não é? E a autoridade policial, que é a autoridade incumbida de fazê-lo, fará. O que nós não podemos, e não há incompatibilidade nenhuma. Como se diz aí no parlamento brasileiro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? O juiz também pode requisitar uma série de providências, mas que ele não pode realizar pessoalmente ou funcionalmente. De modo que não há incompatibilidade nenhuma, essa PEC não toca, não tangencia absolutamente nenhuma destas competências do Ministério Público de cooperar na investigação policial, desde que ele respeite a Constituição e reconheça que o povo quis o delegado presidindo a investigação e quis o Ministério Público acusando em juízo. E se o povo quis, quem pode não querer? Muito obrigado, doutor Batóquio. Passo agora uma que não está indicada o palestrante para responder, mas perfeitamente cabe para os dois, e passo para o doutor Durso. Como os senhores, na condição de advogados, orientam seus clientes quando recebem uma intimação para serem ouvidos em procedimento de investigação criminal do Ministério Público? O Dulce está me passando aqui. Eu adoto a seguinte posição. Eu telefono ao membro do Ministério Público e digo: olha, eu não reconheço legitimidade nesse seu procedimento. O meu Código de Processo Penal é esse aqui, de 1941 ainda. De modo que eu tenho respeito pela sua instituição e pela pessoa do senhor. E eu quero lhe dizer o seguinte: o senhor está intimando o meu cliente aí que ele está sendo investigado. A minha orientação a ele é para não dizer nada. Manter-se em silêncio constitucional. Usar o privilege against self-incrimination. De modo que o senhor vai intimá-lo aí, é uma tarefa desnecessária. Eu gostaria de propor ao senhor, para evitar qualquer conflito, quer dizer, que tendo em vista que ele vai ficar em silêncio, eu me mando uma petição dizendo que ele não vai depor, e o senhor dispensa, não insista na intimação dele, para nós não termos que aprofundar esta litigância. É assim que eu tenho feito. Pretende comentar? Bom, eu diria o seguinte: depende muito. Cada caso é um caso. A providência, no sentido de um contato direto com o integrante do Ministério Público, pode acontecer. Pode acontecer o exercício do direito ao silêncio e pode acontecer o desatendimento àquela intimação, que a rigor precisa sempre ser objeto de reflexão sobre o plano da justa causa para a investigação criminal. Aliás, esse é um dos argumentos importantes que precisa sempre ser lembrado. A investigação policial, ela ocorre dentro da previsão legal e a fiscalização, o controle externo dessa atividade, o Ministério Público faz. Mas esse controle também é realizado pelo juiz. Também há controle jurisdicional com relação à investigação policial. Isto, inclusive, possibilita uma reação técnica daquele que está sendo alvo de investigação por sua defesa. Não havendo justa causa para tal,
buscar amparo. E este amparo na justiça, o crivo deste controle jurisdicional, determina, não havendo justa causa, o trancamento do inquérito policial. Portanto, esse controle jurisdicional precisa existir também nessa coisa esdrúxula, né? Aliás, eu estou me lembrando aqui do Damásio. Damásio, certa vez, falou um negócio e me ocorreu agora. Ele estava tentando explicar uma questão lá que não tinha explicação, mas que ocorria, mas não tinha base jurídica. Não tem nada a ver aqui com o PEC 37. Ele dizia, isso é mais ou menos como chupa-cabras. Lembra da história do chupa-cabras? Ninguém viu, ninguém sabe como é, mas que ele existe, existe. É o que nós estamos enfrentando aqui. O PIC está aí. Não é legal, é flagrantemente ilegal, é inconstitucional, mas ele existe. Existe e constrange o cidadão. De maneira que, às vezes, o comparecimento não é adequado. E buscar um amparo jurisdicional para esta situação, no sentido de evitar um constrangimento maior. Às vezes, o comparecimento pode ser estratégico. Eu não tenho uma posição formatada para todos os casos. Até porque a ampla defesa comporta inúmeras estratégias, de maneira que a linha mestra, sem dúvida nenhuma, é nesta linha que o Batóquio já nos trouxe. A contestação com relação ao procedimento e também o exercício do direito ao silêncio. Todavia, às vezes, estrategicamente, outra alternativa poderá ser buscada, inclusive buscando amparo jurisdicional para que, na ausência de justa causa e na ausência também de base legal para uma investigação, buscar um trancamento. Uma outra pergunta, vou dirigir ao Dr. Batóquio, e se depois o Dr. Lúcio, se quiser, pode comentar também. Aliás, dessas várias perguntas, vieram algumas, embora formuladas de maneira diversa, elas buscam a mesma resposta, uma resposta muito próxima. De forma objetiva, quais prejuízos poderiam ser apontados pela defesa, pelos defensores, na fase de instrução criminal, diante de elementos probatórios produzidos exclusivamente pelo Ministério Público em suas investigações, ou PICs? O jurista Henrico Altavilla, na sua célebre obra, disse que, assim como o esfregador de chãos, ao longo de anos de exercício do trabalho que exerce, acaba com os joelhos deformados, também cada um de nós, operadores do direito, acaba adquirindo um determinado viés. É claro que nós, advogados, temos um viés defensivo. Nosso primeiro impulso é de solidariedade àquele que nós estamos defendendo. Na contrapartida desta, digamos, não direi deformidade, mas desta inclinação anímica, está o membro do Ministério Público. É claro que ele vai coletar os adminículos na persecução extrajudício, na fase de colheita de indícios de materialidade e de indícios de autoria. É claro que ele vai fazê-lo com o viés que está entranhado na sua alma por força da função que ele exerce. Não que eu duvide da honestidade funcional ou ética do membro do Ministério Público, quando ele se deparar, depois de 2 anos de investigação nesse PIC, com uma prova que favorece a defesa e desmonte todo o trabalho dele de investigação realizado ao longo de 2 anos. Eu tenho certeza que ele não vai deixar de lado esse indício que desmonta todo o trabalho que ele executou. Mas não é questão de crença pessoal ou confiança na instituição. Nós precisamos ter as garantias asseguradas no texto legal. Isto é que importa, porque aqui a liberdade escraviza e é a lei que liberta. Nessa linha eu queria trazer um adendo no sentido
de que reside aí a diferença fundamental da produção de prova realizada numa investigação prevista em lei pela autoridade policial e numa investigação contrária à lei realizada diretamente por um integrante do Ministério Público. A diferença é a isenção. A polícia é isenta. A polícia, ela busca a materialidade, indícios de autoria, com absoluta isenção. Eu acho tão incomum, e tenho fé nisto, que a autoridade policial não vai acompanhar processo para saber se o resultado da sua investigação rendeu condenação. Isto não é normal. A sua atividade cessa no momento em que ele entrega aquele relatório e fechando todas as provas no inquérito policial. Pode haver uma curiosidade, mas não é o padrão de acompanhamento diferente do Ministério Público, que vai obrar, que vai trabalhar, que vai buscar, uma vez que ele acusa, o resultado do seu trabalho, que é a condenação. Ora, trazer o Ministério Público para esta fase inicial, que precisa ter a isenção necessária, é contaminar, é subverter o sistema. A mesma isenção que nós precisamos observar no juiz, quando ele, ao examinar o resultado dessa dialética do processo, com absoluta isenção, as provas constantes do processo, ele vai decidir com independência. Esta ideia da divisão das tarefas, do compartilhamento de poderes absolutamente expressos em lei, é que garante um sistema que possa resultar em justiça. Porque se subverter, o resultado é injustiça. E assim sendo, quantas e quantas vezes nós verificamos, e isto vimos pela mídia, a coleta de provas de maneira a ensejar depois a sua anulação, a sua imprestabilidade, por inobservância de alguns parâmetros absolutamente corriqueiros na lida da atividade da investigação policial. Mas o Ministério Público, muitas vezes, isso nós vimos, extrapola, avança, e isto contamina o resultado. É por isso que não pode fazer. Não é só porque a lei não diz. E aqui insisto neste ponto. Há quem diga: ah, mas se a lei não prevê, vamos mudar a lei. Não deve mudar a lei, porque o sistema funciona assim. O sistema se autocontrola. Se você muda a lei, você subverte esse sistema. E se assim não fosse, nós teríamos que assistir agora ao renascimento do procedimento judicialiforme. E aí começar uma verdadeira confusão generalizada que não traz benefício algum ao cidadão, à justiça e ao combate aos crimes cometidos em nossa sociedade. Assim é que eu penso. Muito bem. Agora que tomei conhecimento da hora, eu lhes digo, a gente está um pouco atrasado, desculpem. Eu vou finalizar com uma única pergunta para os dois, e essa é do próprio mediador. E diante de tudo que foi exposto pelos dois ilustres palestrantes, eu gostaria de formular uma pergunta e pedindo aos senhores que já aproveitassem na resposta também para fazer as considerações finais dentro de uns 5 minutos cada. Sendo comentado aqui por diversos ângulos que a investigação feita pelo órgão de acusação do Estado ela gera um desequilíbrio na necessária atuação que existe, da dialética do processo que existe entre acusação e defesa. Quebra-se a paridade de armas,
consequentemente, afeta-se os princípios do contraditório, principalmente da ampla defesa, que estão no artigo 5º, salvo engano, inciso 54 da nossa Constituição Federal. Artigo que trata dos direitos fundamentais dos cidadãos e que são cláusula pétrea. É possível uma proposta de emenda constitucional, na opinião dos senhores, reversamente à PEC 37, para estabelecer claramente o poder de investigação do Ministério Público? Bom, penso que, se derrotada a emenda constitucional 37, o recado que passa à sociedade é de uma legitimação de tudo o que está acontecendo aí. E se isto não for suficiente, pode ter certeza que o próximo passo será a apresentação de uma emenda constitucional, e aí vai inverter a dizer que aquela emenda futura a conferir-lhes poderes seria reiterar o que eles já têm. Este é um risco que nós corremos. Eu penso que... Outro dia alguém me interpelou dizendo o seguinte: você admitiria, por hipótese, se isso fosse possível, integrante do Ministério Público, decretar prisão? Eu digo, admito, desde que eu possa conceder habeas corpus. Esse equilíbrio, se tiver presente, está valendo. Mas eu digo isso por quê? Porque nós estamos diante do desequilíbrio. Se a isenção é papel da polícia ao fazer a investigação, se a investigação criminal, papel da polícia com isenção, a partir do momento em que nós temos o órgão de acusação, ele se contrapõe à defesa. E vale a pena aqui, para encerrar, já que nós temos esse segundo final, só dizer da satisfação de estar aqui, de refletir mais uma vez sobre isso. A ordem fez os debates, temos posição do Conselho Federal extraída, apoiando a PEC. Hoje, reitero, isso é importante, hoje esteve aqui de manhã o desembargador Ivan Sartori, manifestou apoio à PEC, falou em nome do tribunal. São situações que precisam vir somando para que, principalmente a mídia, está aqui o Faustinho, a quem também presto a minha homenagem, do Estado de São Paulo, precisa noticiar que o Tribunal de Justiça de São Paulo está apoiando a PEC 37, que o presidente do tribunal aqui compareceu de manhã e disse que apoia a PEC 37. E levar à opinião pública também esta visão da legalidade, da PEC da legalidade, e sepultar de uma vez todas essas adjetivações inoportunas a esta emenda constitucional, que nada mais faz do que reprisar o que já está dito em nossa Constituição. Assim sendo, reitero o agradecimento pela oportunidade de estar aqui, e estamos irmanados. Vou dizer mais uma coisa na qual fui interpelado recentemente. Você é advogado, você fica defendendo a polícia, você não tem tanto problema às vezes com a polícia, os seus clientes não têm problemas com a polícia. Eu digo, isso não tem nada a ver. Nós estamos buscando um sistema que funcione para o ideal de justiça que todos nós buscamos. Nós estamos buscando o respeito a uma ordem constitucional que precisa ser observada, respeitada. Nós estamos buscando esta base de sustentação do Estado Democrático de Direito para garantir a nossa democracia. Isso não tem nada a ver com o litígio e os antagonismos naturais que possam surgir na atividade de cada um, e até das diferentes teses que possamos esposar, com lealdade. Com lealdade. E, ao final, vencedores ou vencidos, respeitando sempre aqueles que integram as carreiras jurídicas. Este debate que suplantou, que ultrapassou os limites do debate jurídico, que saiu desses foros
internos que foram para a opinião pública, para sensibilizar a opinião pública com estes argumentos, reitero, muitos falaciosos, com premissas que não são verdadeiras, com conclusões que não são reais, não são oportunas, precisam ter resposta. E a resposta nós estamos dando aqui. Aqui e no palco da mídia. Aqui e para a sociedade. E, como última palavra, mais uma vez, eu quero instar aqueles que assim pensam, aqueles que apoiam a PEC 37, que falem, que façam a sua campanha, porque a campanha nós estamos assistindo, ela está nas ruas, ela está na televisão, com comercial, ela está nos artigos, ela está na palavra de cada integrante do Ministério Público que defende esta tese. E nós precisamos nos contrapor a ela, nós precisamos nos antagonizar a ela, não só no sentimento interno, mas numa repercussão, insisto, como uma caixa de ressonância, a mostrar à sociedade que nenhum de nós está aqui a querer garantir impunidade, a querer garantir corrupção, a querer o pior para o nosso país. Ao contrário, nós queremos um sistema que possa fazer valer um julgamento justo a todos, com um trabalho independente da polícia, com um processo observando os limites legais e com uma decisão que possa valer no plano jurídico, no plano ético e no plano desse ideal de justiça que buscamos. Muito obrigado. Pergunta formulada pelo nosso nobre mediador, nosso anfitrião, é instigante e tem um conteúdo vitriólico, um pouco venenoso, porque institucionalmente venenoso. Ele, na verdade, propõe se seria passível de discussão uma emenda constitucional no Congresso Nacional que tratasse da atribuição do poder de investigação ao Ministério Público, agora às expressas, não é? Com repercussão direta na violação do princípio constitucional, que é a cláusula pétrea da Constituição, da observância do contraditório e da amplitude dos direitos de defesa, em suma, do due process of law, do devido processo legal, em se considerando que esta atribuição do Ministério Público, vou usar uma terminologia marxista aqui, seria uma plusvalia a uma das partes, a parte acusatória, que estaria mais equipada institucionalmente do que a contraparte, que é a defesa. Se nós partimos de um outro conceito ainda marxista, de que a acusação é uma tese, não é? A defesa é a antítese, e exposta a tese e antítese com igualdade de condições e com paridade de armas, o juiz realiza a síntese com fundamento no direito positivado, nós vamos verificar sim um desequilíbrio na relação das tarefas que culminam com a entrega da prestação jurisdicional do Estado. Neste caso, seria possível esta proposta de emenda constitucional? Diz o artigo 60, se não me equivoco, o parágrafo 4,